Pediatra, você já parou para pensar que a gente passa anos na faculdade aprendendo a cuidar dos outros, da saúde dos outros, mas ninguém ensina a gente a cuidar da gente mesmo, da nossa carreira como um todo? Pois é, hoje, aproveitando aí esse clima de ano novo, a gente vai falar de um assunto super importante: como estabelecer metas, tanto na pediatria quanto na vida. Eu sou a Gabi, sou pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras aqui do PDC, o nosso querido pediatra de consultório. E aqui nesse canal a gente ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar uma referência no consultório. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as nossas notificações para você ser lembrada toda vez que um vídeo novo estiver disponível, o que acontece toda quarta-feira religiosamente. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias para estabelecer metas que realmente funcionam na nossa realidade como pediatras. Então, olha só. Primeiro de tudo, eu quero que você se lembre que o mais importante é ter um objetivo final em mente. Antes da gente estabelecer metas, a gente precisa pensar no que realmente a gente quer alcançar na nossa vida e na nossa carreira. Então, eu vou te dar um exemplo. Você quer ter um consultório cheio? Você quer ser referência em alguma área específica da pediatria aí na sua cidade? Você quer ter mais tempo livre para sua família? Você tem que definir o que você quer como objetivo final, porque é isso que vai guiar todas as suas metas. Uma vez que você já pensou bem sobre isso, aí é que a gente vai para a parte prática de como definir essas metas. Primeiro, você já ouviu falar num método chamado SMART para estabelecimento de meta? Gente, isso aqui é fundamental e faz total diferença. Eu passei a alcançar, ou pelo menos chegar muito mais próximo de alcançar as minhas metas, quando eu entendi isso e vi como aplicar do jeito certo no meu dia a dia. SMART é uma sigla em inglês que, na verdade, significa nada mais, nada menos do que S de específica, então a sua meta tem que ser específica, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de temporal, ou seja, tem que ter uma data. Bora destrinchar cada uma dessas letras, que aí você vai ver como fica mais fácil de entender e de aplicar. O S é de que a sua meta ela precisa ser clara, precisa ser específica. Nada de, por exemplo, quero atender mais pacientes. Quanto é o mais? Que tipo de paciente você quer atender? Então, um exemplo prático aqui seria: eu quero aumentar o meu número de consultas de puericultura em, sei lá, 20%. Isso é um número concreto, entendeu? É específico. E pode acreditar, quando você tem um número claro, é muito mais fácil de ir atrás desse número. E falando em número, o M da nossa sigla SMART é de mensurável. E a gente precisa conseguir medir, gente, o progresso da nossa meta. Como é que a gente vai saber que a gente está se aproximando ou não da meta se a gente não conseguir medir? Então é por isso que uma meta numérica ela é muito mais fácil de ser atingida do que uma meta aberta. E um exemplo prático disso é, por exemplo, eu vou passar de 30 consultas de puericultura por mês no meu consultório para 50 agora nesse ano de 2025. Pá! A gente já sabe exatamente o que a gente tem que correr atrás para bater essa meta. Mas, claro, um ponto fundamental é que essa meta precisa ser alcançável, o A do nosso SMART. A meta, gente, ela precisa sim ser desafiadora, mas ela precisa ser possível, né? Não adianta a gente colocar uma meta impossível, um número lá na lua, porque aí a gente vai se frustrar. Então, olha só, se a gente for, por exemplo, analisar os seus números atuais, se você está atendendo hoje 15 pacientes por mês, aumentar para 30 é alcançável. Agora, sei lá, querer pular para 80 de uma vez pode ser um pouco irrealista, entendeu? É isso que a gente está falando. Tem que ser agressivo, mas manter o pezinho encostadinho no chão. E seguindo, essa meta ela precisa ser relevante, ela precisa fazer sentido para o seu contexto e para os seus objetivos maiores. Então, se o seu objetivo é se tornar uma referência em puericultura, por exemplo, aumentar o volume dessas consultas é relevante. Já se o seu foco é outro, talvez essa não seja a meta mais adequada para você. Por isso que a gente falou no começo, né? O objetivo é quem manda tudo. E o último tópico aqui do nosso acrônimo é o T de temporal. Gente, eu falei pra vocês, né? Tem que ter tempo definido, porque meta sem prazo não é meta, é ideia.
Então, se eu quero aumentar de 15 para 30 consultas de puericultura por mês, eu preciso ter um deadline, né? Até quando eu tenho para cumprir essa meta, para ter isso feito. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é naturalmente procrastinador. E se a gente não tem um prazo, a gente vai empurrar com a barriga. Eu vou sair um pouquinho do exemplo do consultório para explicar para vocês como eu aplico isso na minha vida mesmo, tá? Não só dentro da pediatria. Um dos meus objetivos sempre era praticar mais atividade física. Todo ano eu prometia isso. Porque eu sei da importância do estilo de vida, né? Em 1 milhão de áreas da nossa vida, enfim. Mas é claro que, chegando em casa cansada, na época na residência, tinha 1000 desculpas, eu sempre terminava o ano com a mesma sensação que eu tinha no começo. Eu tenho que melhorar para o ano que vem, eu quero praticar mais atividade física. Por isso, no ano de 2022, eu falei, minha meta vai ser específica. Eu quero ter a saúde de uma pessoa de 20 e poucos anos. Esse era o meu objetivo. Então, eu coloquei um número de dias que eu pretendia fazer de atividade física para chegar nessa meta, que era mensurável e alcançável. Porque eu comecei com 190 dias no ano, que é praticamente 50% no ano. É bem ok de cumprir, né? É relevante, mas é fácil de cumprir relativamente. Então, essa meta, naquele ano, eu tive alteração de vários exames de sangue, eu precisava mudar isso, essa meta era o meu objetivo maior. E por último, gente, eu defini um prazo, né? Então, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, eu tinha que estar com essa meta cumprida. Juntando tudo, eu tinha uma meta SMART. Então, eu não só consegui cumprir essa meta, gente, como eu fui progredindo ao longo dos anos. E nesse ano de 2024, 2 anos depois, eu tô indo para 300 treinos no ano. E a mesma coisa acontece quando a gente define essas metas SMARTs para outras áreas da nossa vida. E o consultório é um exemplo. E por que esse método SMART ele funciona tão bem? Porque ele tira as metas do campo das ideias e traz essas metas para o mundo real, com número, com prazo, tudo muito concreto, muito palpável. Isso ajuda a gente a se comprometer de verdade e a acompanhar esse progresso. Mas assim, agora que a gente aprendeu a definir meta, vamos para o passo seguinte, porque tá só começando. Então, dividir essas metas grandes em metas menores, por exemplo, é muito importante. Porque se a gente tem uma meta SMART, ok, a meta é relevante, ela tem ali, ela preenche todos os critérios do acrônimo, mas a gente precisa entender que metas muito grandes, elas podem parecer muito assustadoras e a gente pode acabar desistindo na metade do caminho. Então, por exemplo, voltando para o exemplo do consultório, de aumentar 15 consultas em 3 meses, a gente pode dividir isso mais ou menos assim. No primeiro mês, a gente vai aumentar 5 consultas, no segundo mês, mais 5 consultas e no terceiro mês, mais 5 consultas. Então, ao final de 3 meses, a gente vai ter chegado, né, batido ali aquela meta dos 15 pacientes a mais. E aí, você pode pensar em ações específicas para cada mês. Então, sei lá, no primeiro mês você vai criar mais posts educativos sobre puericultura nas redes sociais. No segundo mês, você vai fazer uma live sobre a importância do acompanhamento pediátrico. No terceiro mês, você vai enviar um e-mail para sua lista de pacientes, lembrando de um check-up anual, sei lá. Mas percebam que todas essas ações podem aumentar a quantidade de pessoas ali te conhecendo, engajando no seu conteúdo e, consequentemente, despertando o desejo de passar em consulta com você, o que vai te aproximar da sua meta de 15 consultas a mais em 3 meses. Entendido? Então, agora, vamos adiante. Porque, gente, metas precisam ser registradas. Sim, a gente precisa escrever as nossas metas. Seja no computador, no celular ou à mão, isso aqui é muito mais importante do que parece. Sabe por quê? Escrever as nossas metas aumenta demais as chances da gente alcançar essas metas. Porque, gente, isso é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Mas, assim, não é só escrever e guardar na gaveta, tá? Essas metas escritas, elas precisam ser revisadas periodicamente, inclusive. Isso é essencial e a gente pode fazer isso, por exemplo, sei lá, em todo o primeiro domingo do mês. Eu vou sentar e vou olhar, vou acompanhar as minhas metas. E aí, durante essa revisão, a gente precisa se perguntar: será que eu tô no caminho certo para alcançar essa meta? O que funcionou bem nesse último mês que passou, que tá me aproximando da minha meta? Ou então, o que não funcionou e precisa ser ajustado? Essa minha meta ainda faz sentido? Ou eu preciso adaptá-la? Porque isso acontece, tá, gente? A gente vai mudando, a vida vai mudando e as metas mudam também e tá tudo bem. A gente só precisa ajustar a rota às vezes, porque isso é necessário e faz parte da vida.
Então, sei lá, se no primeiro mês você só conseguiu aumentar uma consulta em vez de 3 consultas que era o que você tinha, né, se proposto a fazer. Calma, não desanime, revise a sua estratégia. Talvez você só precise aumentar a frequência de vezes que você aparece nas redes sociais, por exemplo, ou buscar novas parcerias, novas formas de divulgar seu consultório. É uma questão de apertar parafuso, entendeu? E olha só, tem uma coisa super importante. Durante esse processo, né, de acompanhar as metas, a gente precisa celebrar as conquistas, por mínimas que elas sejam. De verdade, gente, isso é uma coisa que eu prezo demais. Não importa o que seja, eu comemoro sim cada pequena vitória da minha vida em todas as áreas. Então, sei lá, eu bati 150 treinos de 300 que eu me propus a fazer no ano. Eu vou comemorar. Ainda tô na metade, mas eu vou comemorar. Porque comemorar as vitórias, mesmo que pequenas, é fundamental pra gente manter a motivação. O nosso cérebro, ele adora recompensa e a gente precisa saber usar isso a nosso favor. Inclusive, a gente pode criar um sistema de recompensa pra gente mesmo, viu? Então, sei lá, alcançou a meta do mês no consultório, de treino ou qualquer área da sua vida? Que tal você ir naquele restaurante que você gosta? Você bateu a meta trimestral do seu consultório? Que tal, então, sei lá, um dia de spa? Ou, como diria a Virgínia, você pode se mimar com alguma coisa que você tá querendo pra você ou pro seu consultório. Um exemplo aqui, gente, é que, sei lá, se você alcançou as 20 consultas no primeiro mês, comemora muito. Mas se você aumentou de 15 para 18, comemora também. Isso é um progresso. Então, tira uma foto do seu relatório mensal para você guardar de recordação. Vai tomar um café especial que você gosta. Parece uma bobagem, mas faz toda a diferença na nossa motivação, que é cíclica, não é constante. E é exatamente esse entendimento que faz a gente persistir. E falando em persistir, a gente precisa aprender que durante o caminho a gente precisa ser persistente, mas também flexível. Às vezes, gente, muitas vezes, na verdade, a gente precisa ajustar as nossas metas. E tá tudo certo. O importante é a gente não confundir flexibilidade com desistência. Então, se você perceber que a meta de aumentar 15 consultas em 3 meses, por exemplo, é muito agressiva, está sendo muito agressiva, não tem problema você ajustar essa meta, sei lá, para 10, 12 consultas. O que não dá é para você desistir e ficar parada. E olha só, por fim, lembra que a vida, ela não é só o seu consultório, não é só o lado profissional. Tá? Então, estabelecer metas pessoais usando esse método SMART também dá muito certo, como eu fiz com a atividade física e te contei aqui durante o vídeo. A verdade, gente, é que no fim do dia a gente precisa saber exatamente o que a gente quer. E acreditem, isso não é tão fácil quanto parece. É um exercício quase que diário. Então, definir o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, criar essas metas SMARTs, quebrar as metas em pedaços menores, acompanhar, escrever ali os seus resultados e ter consistência, né? Celebrar cada vitória no processo faz parte. E é sempre sobre o processo, nunca sobre o fim. Então, se esse vídeo te ajudou a pensar melhor sobre as suas metas na pediatria, na vida, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com aquele seu colega pediatra que também tá precisando se organizar melhor para esse ano de 2025 aí que tá começando. E claro, né, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os nossos vídeos novos toda quarta-feira. E olha só, gente, eu sei que no começo pode parecer trabalhoso estabelecer essas metas, pode parecer cansativo, mas pode acreditar, isso vai transformar completamente a sua carreira e a sua vida como um todo, porque você vai ter muito mais clareza do que você está fazendo e de para onde você está indo. E antes de ir, eu quero pedir só uma coisinha. Quero que você deixe aqui nos comentários qual é a meta SMART que você vai estabelecer hoje mesmo, depois de assistir esse vídeo. E qual das dicas que eu dei aqui que você achou mais útil. Eu vou adorar saber e responder cada um de vocês. E claro, né? Um feliz 2025 para todos nós. Um beijão para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.